Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Os prezados irmãos, podem sentar. Os prezados irmãos, este domingo de hoje se chama Letare, porque nós estamos nos aproximando do dia da Páscoa. Então a igreja nos convida a nos alegrarmos, principalmente aqueles que estão fazendo alguma coisa na quaresma, uma coisa extra, que a quaresma não seja um tempo igual a todos os tempos da nossa vida no ano, mas que seja um tempo mais empregado, mais usado para a gente fazer um pouco mais de oração, para a gente fazer alguma penitência, para a gente se aproximar mais de Deus, de nosso Senhor. Alguma coisa a gente tem que fazer a mais. Não é possível que a gente fique como se fosse um tempo normal, igual a tudo, o tempo do ano. Então nós estamos já na metade da quaresma, assim, dobrando, já voltando, né? Por exemplo, domingo que vem já vai ser o primeiro domingo da Paixão. Então a quaresma a gente está deixando ela para trás, mas ainda dá tempo de fazer alguma coisa, dá tempo de nós nos aproximarmos de Deus, tomar uma resolução, melhorar, dá tempo ainda. Alegrai-vos, a Páscoa está se aproximando. É isso que a igreja nos diz com esse domingo Letare. Gostaria, meus amados irmãos, de brevemente tirar duas lições aqui, tanto do Evangelho como desse trecho da Epístola que nós acabamos de ouvir. Peguemos a Epístola. Eu gostaria só de contar aqui uma breve história para a gente entender esta alegoria que São Paulo nos faz nesse dia de hoje, nessa Epístola aos Gálatas. Abraão se casou com Sara, e Sara não tinha filhos, não conseguia engravidar. Então, Sara tinha uma escrava egípcia que se chamava Agar. Aí que fez Sara falou assim: olha, já que eu não posso ter filhos, não vai me deixar sem filhos, pega a minha escrava e tenha um filho com ela. Aí Abraão foi e teve um filho com essa mulher chamada Agar. Esse filho se chamou Ismael. O menino teve o nome de Ismael. Só que assim, não era o plano de Deus. Qual era o plano de Deus? O plano de Deus é Sara mesma ia ter um filho. É a promessa de Deus. Deus tinha prometido a Abraão que ele teria um filho, e desse filho haveria uma grande posteridade, e também desse filho sairia o Salvador. Essa é a promessa de Deus. A humanidade será salva, e será salva pelo poder de Deus, pela vontade de Deus, pelo plano de Deus, e não pelo plano de uma pessoa humana. Então, quando Sara, né, a mulher de Abraão, falou assim: já que não tenho filho, já tenho 90 anos, não vou ter filho. Eu estou dizendo aqui, né, traduzindo aqui as Sagradas Escrituras. Então, com essa mulher aí, Agar, que é minha escrava, você vai me dar um filho. Não era vontade de Deus, não era plano de Deus. Isso aí é plano humano, não era vontade de Deus. E o que aconteceu? Depois Deus visitou Abraão, visitou Sara e falou: olha, agora chegou o tempo de vocês terem um filho. Ano que vem vocês vão ter o filho. E Sara, de fato, deu à luz a um filho, que colocou o nome de Isaac. Isaac quer dizer alegria. Aí na casa de Abraão já estava lá Ismael, o menino pequeno, nasceu Isaac. E o que aconteceu? Sara, que não tinha filho, começou a olhar agora a escrava dela
Agar com o filho dela, aí viu depois Ismael, que era um menino pequeno, brincando com o filhinho dela, e provavelmente o menino era maior, né? Estava lá brincando com o menor, e Sara não gostou, chamou Abraão e falou assim: olha, eu não quero mais Agar aqui em casa não, você expulsa essa escrava daqui de casa. Aí o que fez Abraão? Pegou, chamou Agar assim de manhã. E outra coisa, antes de Abraão fazer isso, Abraão recebeu uma visita de Deus. A deusa disse para ele: Abraão, faz o que tua mulher está pedindo, expulsa a escrava da tua casa e deixa que eu tomo conta. Expulsa e deixa comigo. E de fato foi assim que Abraão fez. Chamou Agar de manhã, deu para ela um pouco de água, um pouco de pão, falou assim: olha, vai embora, não quero você mais aqui em casa. E ela foi, né? Não quero contar o resto da história, que eu levaria bastante tempo, mas é só para a gente entender aqui, né, esta alegoria que São Paulo põe para nós. Que aí na leitura que nós acabamos de dizer, São Paulo diz que Abraão teve 2 filhos. Um filho era o filho da escrava, né, que era o Ismael. O outro filho era o filho da mulher livre, que era de Sara. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa, né? Então está entendido. E São Paulo fala que esses 2 meninos, essas 2 mulheres, representam de modo alegórico a antiga aliança e a nova aliança. Então, Isaac representa Jesus, representa o Novo Testamento, a nova aliança, na qual nós devemos entrar e viver. E Ismael, filho de Agar, que era a escrava, representa o Antigo Testamento. Agora, a gente não pode entender, minha gente, aqui, né, que Deus esteja fazendo acepção de pessoas, jogando. Não, Agar, ela foi bem tratada, ela foi salva por Deus, por um milagre, Deus ajudou a ela. E outra coisa mais, Ismael teve um enorme povo, ele foi pai de um monte de gente, ele foi bem sucedido pela proteção divina. Mas dele, de Ismael e de Agar, não veio Jesus. Jesus salva toda a humanidade de acordo com o que Deus queria, com a vontade de Deus. Agora, por que São Paulo está fazendo essa alegoria? São Paulo está fazendo essa alegoria porque os judeus, tendo recebido nosso Senhor Jesus Cristo, tendo conhecido pela fé nosso Senhor Jesus Cristo, por influência, por más companhias, por más influências da época, estavam deixando o plano de nosso Senhor, a nova aliança, e voltando de certa maneira para os judeus, voltando de novo para o que Deus falou: agora já acabou, né? Já terminou esse tempo. Até São Paulo, antes de falar desse assunto, ele fala assim: gente, o Antigo Testamento, né, os mandamentos, a lei em geral, né, não somente os mandamentos, porque os mandamentos ele tem um lado bom e tem um outro monte de mandamento que apenas servia de pedagogo até chegar a Jesus. Quando Jesus chegou, a gente vai aproveitar apenas o que já não é mais de serviço para levar até Jesus. E assim termina São Paulo essa alegoria, meus amados irmãos, para dizer para os judeus que a lei antiga, ela já passou, ela já serviu, ela cumpriu o seu objetivo. Agora nós estamos na nova lei, agora todos nós nos salvaremos pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual a lição assim curta que a gente pode tirar daqui? É com a seguinte pergunta: eu tenho feito a vontade de Deus?
ou eu tenho confiado nos meus planos? Quantas vezes a gente vive fazendo um monte de plano, e o tempo vai passando e a gente às vezes está ali decepcionado porque aquilo não está sendo realizado, o que nós queríamos. E nós temos uma expressa e clara vontade de Deus, que é o plano verdadeiro na nossa vida, que não pode falhar. Nós fazermos a vontade de Deus na nossa vida. É se a gente olhar assim, o que Deus quer que eu faça? Então, o que Deus quer que eu faça? Nós vamos ver agora no Evangelho. Vamos dar uma olhadinha para o Evangelho e pedir a Nossa Senhora que nós descobramos ali no Santo Evangelho a vontade de Deus, para que a gente não fique brigando com Deus, assim, a gente quer empurrar a vontade nossa e às vezes ela nunca se realiza, porque a gente não consegue. E a gente perde o grande projeto de Deus, a grande vontade de Deus na nossa vida. No Evangelho nós assistimos, meus amados irmãos, o milagre que Nosso Senhor fez, multiplicando pães. Eram 5 pães e 2 peixinhos, que Jesus, com a sua bênção, multiplicou e distribuiu, conforme o evangelista São João aqui, para 5.000 homens. Que interessante, aquelas pessoas buscavam Jesus, iam atrás de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tinha subido a uma montanha, e eles iam atrás, subindo a montanha também. Aí o evangelista diz que uma grande multidão seguia Jesus, vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se lá com seus discípulos, e o pessoal está se aproximando. Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Porque assim, Jesus via, Jesus não somente como homem estava percebendo aquilo, mas como Deus, via que aquele pessoal vinha e realmente ia passar mal. Quando a gente faz uma viagem, por exemplo, às vezes a gente leva umas crianças, leva as pessoas, a pessoa entra dentro do carro, já tem um pacotinho de biscoito, comendo biscoito, uma viagem toda. Não sei como é que pode uma coisa dessa. E aquele pessoal andando a pé, é claro que os alimentos iam se acabando. E Jesus sabia disso. Jesus é Deus, Ele vê as nossas necessidades, Ele vê o que nós precisamos, Ele se preocupa com nós. Ele é o sagrado coração de Jesus. Por isso, quando nós tomamos uma decisão na nossa vida de seguir os passos de nosso Senhor, de que Ele seja o nosso mestre, de que Ele seja a nossa luz, pode ter certeza que nosso Senhor, antes que a gente pense nele, Ele já pensou em nós. Ele se preocupa conosco. Por isso que Jesus, vendo aquela multidão, perguntou a Filipe: como é que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? E São João, que estava sempre sondando, sempre olhando Jesus, diz assim: Jesus falou isso não porque não soubesse o que devia fazer, mas falou isso para experimentar o discípulo. E Filipe deu a opinião dele: 200 dinheiros de pão não dá certo. Aí São André, que era um que estava ali perto, disse assim: aqui nós temos um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Sei que com essa intervenção dos 2 discípulos, Jesus foi e resolveu o problema. Ele abençoou o pão, deu graças, distribuiu aos que estavam sentados, e todos se alimentaram. E sobrou ainda, como nós já referimos, desses pães, sobraram
12 cestos desses 5 pães de cevada que eles comeram. Agora eu gostaria de tirar uma conclusão, e com essa conclusão aqui reacender a vontade de Deus a nosso respeito. Qual é a vontade de Deus a meu respeito? Eu tenho o meu plano, eu posso tentar realizá-lo? Pode sim, mas se você esquecer o plano de Deus, meu filho, você vai perder seu tempo. Claro que a gente pode ter os nossos planos, né? Cada um de nós pode ter. Eu gostaria de estudar isso, eu gostaria de aprender isso, eu gostaria de ser comerciante, eu gostaria de ser o quê, Tenta fazer o seu plano, mas não esqueça o plano de Deus. À vista daquela maravilha que os homens viram, eles disseram assim: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, que percebia tudo, percebeu que eles vinham querendo proclamá-lo rei, querendo levá-lo consigo e proclamá-lo rei. Mas novamente Jesus se retirou sozinho para a montanha, e eles tiveram que voltar, porque não era o plano de Deus fazer uma maravilha aqui nessa terra. Não era o plano de nosso Senhor Jesus Cristo, não era a vontade do Pai estabelecer aqui um reino que subjugasse os outros reinos de modo material, com armas, com poder, com muita riqueza. Não era. Isso é pouco. Isso passa. Não era isso que nosso Senhor veio fazer? Imagina que um de nós aí conseguisse ficar bem rico, né? Muito rico. E aí achar que isso é suficiente. Não é, mas você vai passar, vai perder tudo, meu filho. E ainda com a advertência de Jesus: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier perder a sua alma? E por isso, quando nós fazemos os nossos pequenos projetos, né, nossas previsões, nossas coisas, assim, olha, vamos fazer isso, mas isso aqui fica assim, é tipo um plano que está abaixo do plano de Deus. Se nós não estivermos fazendo a vontade de Deus, nós vamos perder tudo, porque isso é passageiro, isso é temporário, isso é apenas para a gente viver. Mas a vontade de Deus, o projeto de Deus, a vontade de Deus tem que ser cumprida. Interessante que depois dessa passagem aqui, desse dia, no outro dia, numa cidade ali perto chamada Cafarnaum, onde Jesus morava, o povo encontrou Jesus. E aí perguntaram assim, só para tirar uma circunstância: Senhor, como é que o Senhor chegou aqui? Porque assim, eles perceberam que Jesus não tinha vindo com os apóstolos para a cidade numa barca, mas Jesus tinha vindo de outra maneira, de um modo milagroso, misterioso. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, vós estáis me procurando, não porque vistes os sinais, né, que foi a multiplicação dos pães, os milagres, a cura dos doentes, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Aí vem aqui, né, meus amados irmãos, eu quero deixar isso aqui para a gente continuar a quaresma, trabalhando nesse ponto, nos preocupando nesse ponto. Jesus disse assim: trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Quantas vezes a gente trabalha tanto, né? Mas é tudo por coisa que perece, tudo que a gente não pode levar. A gente tem que trabalhar sim por essas coisas, não resta dúvida. Mas a gente gasta toda a energia só nisso. E Jesus fala: trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. E o que Deus quer nos dar? Deus nos quer dar, meus amados irmãos, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Em outras palavras, né, para ficar aqui resumido, nós trabalhamos para ter o pão. Porque assim, se a gente tivesse muito dinheiro, a gente tivesse nada para comer, não adiantava nada aquele dinheiro.
Como, por exemplo, no tempo de guerra, né? Você pode ter um monte de coisa em casa, mas você vai comprar alguma coisa, não tem nada para vender, ninguém pode vender nada, ninguém pode cultivar nada, ninguém pode comprar nada, ninguém pode trazer nada de fora. Que adianta o dinheiro que eu tenho aqui? Mas o pão verdadeiro que Deus quer que nós tenhamos e que Deus quer que para Ele, para adquiri-lo, nós trabalhemos, é o próprio Deus, é a sabedoria de Deus, é a luz de Deus, é o alimento que Deus nos dá. E por isso, nos versículos mais adiante, Jesus falou assim: o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Essa vida maravilhosa que nós temos, o pão que nós temos, as frutas, quem dá essa vida ao mundo é Deus. E esse Deus que dá essa vida ao mundo, Ele é que quer ser recebido por nós. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Deus dá a vida material ao mundo, mas Deus quer dar mais do que isso. Deus quer dar uma vida, um princípio de amor, que nós amemos a Deus, nós vivamos com Deus para sempre. E por isso em seguida Jesus fala: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Esta é a vontade do meu Pai, quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque no final das contas, o que Deus quer de nós? Deus quer que nós trabalhemos para que nós alcancemos a vida eterna e não caiamos na ilusão de que o que nós temos agora neste mundo é tudo. Não é. Na Quaresma, meus amados irmãos, a igreja nos faz esse grande grito: cuidem da sua salvação, não percam a vida eterna. Então aproveitemos o tempinho da Quaresma que nós temos ainda. Está se aproximando a Páscoa, vamos então nos aproveitar desse tempo da Páscoa, vamos colocar os mandamentos de Deus para funcionar na nossa vida, vamos fazer um pequeno exame de consciência. O que está me faltando? O plano de Deus, que Deus tem para mim quando eu nasci, eu estou cumprindo? Eu estou vivendo iludido aí com meus pequenos planos, e o grande plano que não pode faltar, eu estou em dívida, em déficit? Então vamos, meus amados irmãos, aproveitar o tempo da Quaresma, que Nossa Senhora nos ajude a não terminar a Quaresma de qualquer maneira, mas terminar a Quaresma rezando mais, meditando os mandamentos de Deus, nos preparando para receber Jesus na Santíssima Eucaristia. Jesus é o verdadeiro pão que vem a este mundo, que devemos nos alimentar dele para nos salvarmos e para isso nos prepararmos, colocarmos em dia a nossa vida espiritual, que nós busquemos a saúde da nossa alma para receber Jesus na Santíssima Eucaristia e assim nós merecermos as suas promessas da vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos todos fazer essa profissão de fé.